Olá pessoal, já faz acho que uns 2 meses, né, que eu não faço um vídeo, ou quase 2 meses. Muita estafa, muita correria. Eu tive que puxar vários livros das gavetas para mexer no livro de Enoque, para ver se eu consigo terminar. E apesar que assim, o assunto apostasia, né, por se tratar do arrebatamento da igreja e pelo andar da carruagem, né? Com o jeito como o mundo está, é o que eu sempre falo, né? Não sei como não aconteceu o arrebatamento ainda da igreja, né? Então é um assunto mais importante do que o estudo sobre o livro de Enoque, né? Muito mais importante. Só que realmente dá uma estafa, é muita coisa para preparar, né? E material sobre apostasia, esse aqui é o 29º vídeo, né? E material tem para fazer mais uns 50 vídeos, né? Sobre a palavra apostasia, no sentido de tirada da igreja. Eu estou trabalhando só sobre a palavra, praticamente, né? Inclusive eu separei também, não sei não sei o que eu coloquei, são vários livros sobre hermenêutica, são dados muito interessantes, né? Mas isso aí vai tomar muito tempo. Precisa muita concentração para não falar besteira, né? No vídeo. É um assunto muito delicado. Existe muita resistência, infelizmente. Mas é que é normal, né? Isso é normal em qualquer tipo de assunto. Em qualquer assunto é normal essas pontos de vista, né? Apesar de eu achar inacreditável, né, que alguém possa acreditar que a igreja vá passar, né, pela grande tribulação, que na verdade é a ira de Deus, castigo de Deus contra todos os moradores da terra. Eu acho interessante, eu fico vendo assim na internet alguns vídeos, né, dos assim chamados pós-tribulacionistas. Eu acho incrível, assim, eu acho muito incrível como é que eles não conseguem entender na 2 Tessalonicenses capítulo 2, aquele primeiro versículo. Eles não conseguem entender que Paulo lá está fazendo um introito, né, do que ele vai tratar no restante, a partir dos versículo 2. Eu acho que isso se deve muito assim, à falha de uns 30 anos para cá, né? A queda da qualidade do ensino, né? Falta de leitura de textos clássicos. Quando você vai numa palestra, você vê, né, que o palestrante, ele, antes de começar a matéria em si, ele faz um apanhado, ele até inverte os temas e tal, para quebrar o gelo da plateia. Depois ele vai, devagarinho, ele vai pegando os pontos, né? Então eu acredito isso assim, a queda da qualidade do ensino, né? A falta de leitura. Com o advento da internet, né? 94, 95. Então as pessoas não têm culpa, né? E eu acho que também por força dogmática, né? A pessoa está numa igreja que segue uma tendência, aí ela não tem coragem nem de pesquisar por si só. Ela confia plenamente no que é passado para ela e não faz uma pesquisa, né? Eu nasci em lar evangélico, mas eu sempre quis saber, né, se aquilo é isso mesmo. Eu fui ver outras vertentes de qualquer assunto, da própria cristianismo. Eu fui em tudo quanto é canto para saber por que quando a gente é criança, adolescente, a gente quer saber por que a nossa religião é a certa, né? Aí a gente vai, né? Fui lá, aqui, tanto lugar. Então assim, não, o que falta é as pessoas sem exagero, né? Pesquisar, ler o que os outros pensam, né? No caso de nós cristãos, nesse caso da apostasia,
ler sem partidarismo, né? Outra vertente dos pré-tribulacionistas, no caso, eu sou pré-tribulacionista. Antigamente não existiam esses termos, né? Mas vamos em frente. Eu até estiquei demais aqui o início do vídeo. Como faz tempo que eu não faço vídeo, muitos amigos ficam me chamando pelo WhatsApp, e-mail, até pessoas, né, dos próprios vídeos, né? Me mandam e-mail e tal, o que aconteceu? Acho que uns até pensaram que eu tinha morrido, né? Mas é muita preocupação, muitos problemas para resolver ao mesmo tempo. E então eu fiz esse vídeo aqui mais para dar uma pincelada, não vai ser muito profundo, mas é mais para mim também saber que eu tenho que continuar, né? Vou até aqui mostrar aqui uma tabelinha, eu até fiz uma limpeza nela, melhorei. Eu tinha mostrado para vocês, né, com relação à palavra apostasia. Eu fiz um mapinha mostrando em cima apostasia, a forma tardia de apostasia era apostasis. Apostasis. E ela é a junção do prefixo apó, mais estasis, né? Primordialmente, mas também apó mais istemi, que dá a palavra afistemi, que é o verbo, né? E aqui eu coloquei na faixa azul, eu coloquei a transliteração aqui em português, apostasia transliterado para o português. É o que vocês encontram em 90% das Bíblias, né? Sempre vocês encontram transliterado, né? Até eu brinquei aqui, eu coloquei a tradução de 2 Tessalonicenses 2:3, quando ocorre a palavra apostasia, é a gosto do freguês, né? Alguns aqui no Brasil colocam, quando o apóstolo Paulo fala que, pessoal, fiquem calmos, o dia do Senhor não começa antes que venha a apostasia, né? Então 95% das Bíblias aqui no Brasil, em português, colocam antes que venha a apostasia, simplesmente transliteram. Mas algumas Bíblias, poucas, né, traduziram como revolta, outras aumentam ainda, coloca a grande revolta, outros colocam a revolta final contra Deus, a rebelião final, a grande rebelião. Eu acho tão engraçado isso. Eles vão colocando coisas que não está no texto, né? Uns colocam, no caso, a revolta, depois a grande revolta, e assim vai, né? É uma festa. Até é igual os vídeos na internet, né? Eu fico com muita, não sei se posso usar a palavra pena, né? Porque as pessoas foram... A palavra apostasia, inclusive uma pessoa aqui na semana passada, retrasada, ele entrou no meu site, né? Ele entrou em vários vídeos, né? E ficou com provocação, com muita arrogância, né? Inclusive. Aí ele foi até em outro canal. Eu tinha esquecido de programar aqui na minha página, para quando alguém citar um comentário meu, para me avisar, né? Não estava habilitado. Aí eu, sem querer, entrei lá no site de uma pessoa, que ele é pós-tribulacionista. Aí eu entrei lá, vi lá ele me desafiando, né? Por que ele não veio na minha página? Depois ele veio. Aí entrou em uma página, eu respondi, ele ia pingar para outra página. Aí outra página. Até eu disse para ele, né? Eu falei para ele, meu caro, aqui cada vídeo é uma história. Eu não vou discutir tudo o que eu fiz, já são 30 vídeos somados com duas, que eu fiz uma crítica ao pastor Carlos Augusto Vallassi no debate que ele foi. São 30 vídeos, eu não vou resumir todo esse estudo que eu fiz em 30 vídeos, vou discutir em 5 minutos. Seria um desrespeito a mim mesmo. Então eu falei, cada vídeo é uma história. Quem quiser rebater um vídeo, entra no vídeo, fala assim, Orlando, nesse vídeo aqui, aos 5 minutos, você falou isso, você mostrou isso, eu não concordo, você está errado, tal. Assim que se faz.
Cada vídeo é uma história. Nesse vídeo eu mostrei uma Bíblia estrangeira, tal, você está errado, tal. Tem que ser assim a coisa. Eu não vou fazer, não vou discutir os meus 30 vídeos em uma pergunta que a pessoa faz. Isso não existe. Isso aí já é extrapolar toda a sensatez, né? Então assim, aí ele... Até fugiu o que eu ia falar, mas ele fez uma... Até foi bom puxar esse gancho. Ele abordou uma fala, um vídeo que eu fiz, até uma crítica com relação ao pastor Barlatti, que eu admiro muito, porque o caso do Barlatti para mim é um dos top, né? Só nesse assunto que eu não concordo com ele, só nesse assunto. Eu falei que por que os tradutores, quando vão traduzir do grego para o português, por que não traduzem a palavra apostasia? Apenas transliteram. Aí ele usou como exemplo. Na verdade, eu sabia que poderia surgir esse tipo de contra-argumentação com a minha fala. Mas eu já estou preparado para isso. Ele falou assim, mas você está errado porque a apostasia é transliterada, mas também tem a palavra batismo, até outras que ele citou. Eu falei, ele caiu na besteira de falar batismo, que significa mergulhar, e outras coisas. Falei, exatamente, continua. E apostasia significa o quê? Porque no caso do batismo, é um termo que está totalmente pacificado no nosso vernáculo. Uma coisa que você fala batismo, qualquer pessoa entende o que significa batismo, até figuradamente. Até quando a pessoa coloca uma outra coisa num líquido, tal, a gente assim, fala como se batizou isso, tipo aquilo. Mas mergulho, todo mundo sabe o que é batismo. Agora, apostasia não. Inclusive, vários autores de textos cristãos, ele falam, inclusive teologia do Moody, ele até cita, e outros mais. É a mesma frase que eles usam. O auditório de Paulo, na época, entendia o que significava apostasia. Nós não. É um termo difícil. Aí o que acontece? Então, ele falou, transliterado toda ação, mas ele dava o significado. Agora, a apostasia, ninguém dá o significado dela. Um significado claro. Então, assim, eu estou aqui pincelando, né? Mas assim, cada vídeo é uma história, eu estou mostrando muito material. Se a pessoa não concorda, fala assim, Orlando, esse material que você mostrou está errado, não concordo e tal. Beleza. Aí eu vou discutir, mas não em lote. Cada vídeo é uma história. Tá bom? E então, continuando aqui, né? Só repassando, em vermelho aqui está o elipse, né, de Apó, que se torna, a palavra se torna, por isso que ela se torna afisteme, né? E aí contando um pouco da história da palavra apostasia, aí tem seísteme na parte amarela, tem os casos aí dentro, onde vai cair o estasis, em Homero, em Xenofonte, Heródoto, aí cai no afisteme, né, o verde, os casos também, transitivo, intransitivo. Depois eu vou mostrar melhor isso, com mais calma. Só para relembrar, né, que eu fiz. Depois disso, né, é uma coisa que eu vou dar uma pincelada hoje, no caso da palavra a Vulgata Latina. A Vulgata Latina, ela foi a tradução da Bíblia para o latim. São Jerônimo, quando ele foi incumbido de traduzir a Vulgata, mais precisamente no Novo Testamento, ele praticamente se apoiou na Vetus Latina. A Vetus Latina são porções do Novo Testamento que já corria pela África, principalmente, do texto grego traduzido para o latim. E eu vou falar, eu vou mostrar alguma coisinha hoje, depois eu vou me aprofundar mais especificamente. Eu fiz aqui um mapinha também. Quando São Jerônimo, na Vulgata Latina, que São Jerônimo finalizou, ele manteve a tradução da palavra apostasia como dissécio. Aí tá, em amarelo está a palavra apostasia, foi para a Vulgata Latina e desceu como dissécio,
que vem do verbo discedo, de onde também procede a palavra discessus, né? Um caso. E aí está a etimologia do verbo discedo, né? Com o prefixo dis e cedo. Embaixo tem o dis, o que significa uma partícula que representa a separação, apartamento, a distância, dispersão, e cedo, que significa retirar-se, partir, desaparecer, mover-se, avançar, ceder, ir, sofrer mutação. É interessante isso, mudança, transformação ou modificação. E em vermelho é uma coisa muito interessante que eu vou abordar hoje. Eu vou por cima só. É a palavra abscéssio. Por que eu coloquei a palavra abscéssio com bastante destaque? Que vem de abcedo, né? Que significa o apartamento, retirada, partida, arrancar, o afastamento, a separação, a ausência, tirar o que estava junto de alguma coisa. Aí vem a etimologia da palavra abscedo, em vermelho, né, no caso. A partícula abs, que ela tem o S conforme a palavra que ela precede, né? Tem esses detalhes que não vem ao caso agora, que significa afastamento, separação, e o cedo, que é o mesmo de cima, né? Aqui eu não sou latinista, a pronúncia eu estou lendo como está escrito, né? Então o que acontece? Depois tem em azul defectio, porque tem autor latino que traduziu a apostasia como defectio, e embaixo em verde foi refuga, que Agostinho, quando ele trata desse versículo aos Tessalonicenses, Agostinho traduz apostasia por refuga. Então eu vou abordar um pouco do abscéssio. Aqui em cima eu coloquei um texto, eu vou ler o seguinte aqui. Abaixo, aqui na tabela, está as primeiras definições em latim da palavra grega apostasia, utilizada pelo apóstolo Paulo na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Essas definições em latim foram achadas em obras do período da patrística, dos pais Santo Irineu, Tertuliano, Santo Ambrósio e Santo Agostinho, que também são encontradas no que temos da Vetus Latina. São Jerônimo fez uso da Vetus Latina como apoio para a sua tradução da Bíblia, conhecida como Vulgata Latina, principalmente, que eu falei no início, para a tradução dos livros do Novo Testamento. A Vulgata Latina, eu tinha mostrado para vocês, esses aqui são alguns volumes de um instituto na Alemanha que eles estão, já desde a década de 50 ou 60, eles vêm trabalhando arduamente na recuperação da Vetus Latina. É um trabalho assim fenomenal, né? E o que acontece? Até já mostrei para vocês algumas vezes. Nesse versículo de 2 Tessalonicenses, aqui vocês veem como foi traduzida a palavra apostasia por autores latinos. Acabei de citar para vocês, abscéssio, refuga, defectio e discessio. E o trabalho é um espetáculo. Esse aqui são folhas, são formato grande. É um trabalho fenomenal, científico. Não dá para mostrar, não tem como. Então o que acontece? Eu pesquisei também, esse aqui é um dicionário muito importante, que dá muita informação. É um dicionário latim-francês dos autores cristãos. No caso, né, claro, os autores que escreveram em latim. Esse aqui é um dicionário raríssimo, muito importante, muito importante. Então o que acontece? Como eu falei aqui da palavra abscéssio,
Eu não sei nem como falar isso. Eu não sei nem como falar isso. É uma coisa assim que foge à compreensão. Eu digo até que é assustador. Por questão dogmática, eu não quero fazer juízo de valor, né? Mas não sei nem o que dizer. A Paulus, né? A Paulus traduziu, no caso, a Contra-Heresias de Irineu de Lyon. E aqui no livro 25, nessa obra aqui está na página, o que eu vou dizer aqui está na página 586. 586. Ele, no segundo parágrafo aqui, não é antes aqui, não. Eu marquei a página, mas eu sempre... não, 24. É o livro 5, capítulo 24, né? Na página 586, fala assim, o apóstolo Paulo, falando sobre isso na segunda carta aos Tessalonicenses, está falando do anticristo. Ele fala assim, né, falando sobre isso na segunda carta aos Tessalonicenses, manifestava também o motivo desta vinda. Ele fala assim, então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca. Não, mas aqui eu estou avançando. Não, é antes, é capítulo 24. Puxa, acho que eu tirei da página aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou dar um break aqui, fazer uma emenda. Então, pessoal, só desculpa aqui. É que na página 586 da Contra as Heresias de Irineu de Lyon, da patrística da Paulus, publicada pela Paulus, volume 4. Aqui ele vai falar sobre... ele fala assim, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, fala assim do anticristo. Porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar-se por Deus. O apóstolo se refere claramente à sua apostasia e à sua elevação acima de tudo que se chama Deus, ou seja, objeto de culto, isto é, de todos os ídolos. São estes chamados os deuses pelos homens, mas não o são. E a tentativa tirânica de se fazer passar por Deus. Vocês perceberam que ele usou a palavra apostasia 2 vezes. Ele fala, vou repetir, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, fala assim, o anticristo, do anticristo, porque deve vir primeiro a apostasia. Só que eu quero crer que o tradutor aqui, não sei se vai aparecer aqui fácil. Tradução, Lourenço Costa. Eu quero crer que ele não traduziu do latim. Eu quero crer que ele tenha traduzido essa obra de uma obra inglesa. Porque, por exemplo, eu procurei outras obras. Eu vou tentar achar em francês. Em francês é certeza que tem. Mas eu só consegui achar uma aqui em inglês. Deixa eu mostrar a capa. E aqui está a mesma coisa. Aqui ele fala a mesma coisa. Ele usa a mesma palavra. Porém, na obra original em latim de Santo Irineu, dá para ler aqui, né?
no livro 5, né? De Santo Irineu. Isso aqui é publicado pela Cambridge. Acho que foi o nome. Dá para ver, né? Pela Cambridge. Tem o logotipo aqui, embaixo. Pela Cambridge University Press. No mesmo texto que foi lido, ele diz o seguinte aqui. Quando ele vai falar desse texto de Tessalonicenses, que ele fala que primeiro tem que vir a apostasia, na verdade ele usa a palavra abscéssio. Eu vou colocar aqui um papel. Logo em cima do papel vocês vão ver aqui a palavra abscéssio. Está em itálico. O texto está aqui em latim, de Santo Irineu. Eu não vou ler em latim, mas vocês podem observar. Ele está falando aqui, quoniam nisi venerit abscessio primum. Primeiro deve vir o abscéssio. E o que quer dizer abscéssio? Abscéssio. Apartamento, a retirada, a partida, o afastamento, a separação, a ausência. Tirar o que estava junto a outra coisa. E futuramente eu vou mostrar muitos dicionários, latim, para não restar a menor dúvida sobre isso. Para não restar a menor dúvida sobre isso. Então, e depois vocês podem ver que aqui na sequência, quando ele fala da apostasia do anticristo, ele usa a palavra apostasia aqui em latim. Que o anticristo será um tipo de um apóstata, no caso. Mas quando ele cita o versículo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que primeiro seria a apostasia, ele traduziu como abscéssio, que não resta a menor dúvida, a palavra abscéssio em latim não resta a menor dúvida, que é a partida, retirada, afastamento. Inclusive, quem segue meus vídeos, no início dos meus vídeos, por isso que isso aqui eu fui deixando por último, porque são provas muito contundentes, né? Por isso que eu fui mostrando dicionários de medicina, da palavra abscéssio. As pessoas, muitos talvez não tenham entendido, mas porque eu queria chegar nesse ponto. Eu não vou me aprofundar aqui hoje. Eu estou só dando uma pincelada. E somado a isso, além de Santo Irineu, Tertuliano, na sua obra A Ressurreição da Carne, essa obra também é original, em latim, Tertuliano escreveu em latim essa obra. Está aqui. Papel muito antigo. Está tudo desfazendo aqui. Mas não tem problema. O arrebatamento está próximo. Então aqui vocês veem, né? De Resurreizione Carnis, de Tertuliano. Ele também, quando ele vai citar esse versículo de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, eu deixei cair o papelzinho aqui, caramba, não sei onde é que vai parar. Tá aqui, tô vendo o anticristo aqui. Aqui, achei. É a mesma frase em latim. Vem falando tal, e chega aqui, abscéssio. É a mesma frase. Nequis vos secudat ullo modo, quoniam nisi veniat abscéssio primo.
E é a mesma coisa. Tanto Santo Irineu como Tertuliano, quando eles citam um versículo, ao encontrar a palavra apostasia, eles traduzem por abscéssio. E que não, eu estou repetindo, quando se trata da palavra abscéssio, não há a menor dúvida que não seja uma partida, uma retirada. Nesse caso, depois eu vou esclarecer com mais propriedade. Nessa obra do Corpus Paulinus de Ambrósio, né? No caso, ele usa a palavra defectio, né? Está aqui em azul. O que significa defectio? Desaparecimento, a falta, afastamento, aí pode ser deserção. Cícero usou como defectio solis et luna, o eclipse do Sol e da Lua. O que acontece figuradamente quando há o eclipse? Um esconde o outro. No caso, Agostinho nessa obra, eu já mostrei uma vez, né, ele usa a palavra refuga. Esse aqui é muito antigo, é da Bach. Volume... Esse aqui é Cidade de Deus. Esqueci agora, se é 172, mas está aqui. Cidade de Deus. Tem uma outra obra também que é a Patrologia, da Bach também, que vai abordar os autores latinos, né? Depois eu vou... Tem muita coisa para mostrar. Mas só para vocês verem, com relação ao versículo de Tessalonicenses, Santo Irineu e Tertuliano traduziram a apostasia como abscéssio. E eu fiquei assim, infelizmente, eu não sei o que dizer, né? É uma situação difícil, porque aqui ele traduziu a abscéssio por apostasia, sendo que ele deveria seguir. Se ele traduziu o latim, a abscesso tem um significado próprio. E ele traduziu a apostasia e colocou, seguindo a palavra apostasia, que ele realmente usa com relação ao anticristo. Agora, com relação ao início do versículo, tanto Tertuliano como Irineu usaram a palavra abscéssio. E o que eu ia falar mais? Então, outra coisa interessante, que é por isso que eu desconfio que Apolo tenha mandado traduzir um texto, não do latim direto, mas talvez de uma outra tradução, porque o texto original, no capítulo 25, ele vai até a seção 4. Até a seção 4. E a tradução aqui da Paulus vai até o 5. Vai até o 5. Que na verdade está englobado no 4 do texto original. Vocês podem verificar. Vocês podem baixar na internet, no site, em português é archive.org. Archive.org. Eu vou deixar aqui, vocês podem ver o título e baixar na internet. Depois eu vou falar mais sobre isso. Vocês podem confirmar. Por isso que eu falo, eu quero crer, né, que essa tradução tenha sido feita não do latim, mas de uma outra tradução. Que eu vou pesquisar melhor, mas é o que eu falo, eu quero crer que ele tenha traduzido de uma outra obra, do inglês, por exemplo, que o inglês parece que é igual, né? Mas não está igual ao latim, a obra original. E, como eu mostrei para vocês, Irineu e Tertuliano traduziram a apostasia como abscéssio. Depois eu vou falar melhor, tem muito dicionário para mostrar, muitos. É o que eu falei, né? Quando eu me propus a falar sobre a apostasia, eu me preparei, né?
Eu tenho todo o material possível sobre isso. E se alguém não concordar, é que eu falei, entre no vídeo, né, por favor. Se não concordar, se quiser se expor, entre no vídeo e fale, Orlando, nesse vídeo, 29º, por exemplo, aos tantos minutos você falou isso, tal, e não é isso. Eu posso provar que não é isso. Se eu estiver errado, eu vou reconhecer, claro. Mas, por favor, não assim, que outro rapaz vem com arrogância, porque você está errado, isso não quer dizer nada, que eu estou errado. Porque a apostasia significa isso, isso não quer dizer nada. Eu tenho até um dicionário novo, é engraçado isso. Eu tenho um dicionário, eu já mostrei isso, mas eu vou mostrar depois. Eu tenho vários dicionários grego moderno, onde a palavra apostasia significa separação. Então, existe muita falácia com relação à apostasia, porque uns falam que é o sentido antigo, outros falam que é novo, eles nem sabem o que falam, na verdade, né? A verdade é que 99% das pessoas não vão a fundo sobre a palavra apostasia. Esse é o grande problema. É tudo comida mastigada. Então, vamos ficar por aqui, porque não tem como avançar mais, porque eu tô até com estafa, até com... Não dá nem para distinguir, é muita pressão, né? Eu tenho que terminar o livro de Enoque. E esse estudo aqui é muito prazeroso, porque é o mais importante que eu acho. Nós estamos preparados esperando Jesus, não o anticristo. O anticristo a gente sabe, a gente ensina sobre, mas não nos interessa. O que nos interessa é esperar Jesus. E cada um espera o seu amado, né? Nosso amado, que eu saiba, é Jesus, né? A igreja espera o seu amado, que é Jesus, não o anticristo. Então, ficamos por aqui por enquanto. Eu fiz fui meio correndo a coisa, eu acabo mudando um pouco de assunto, mas foi importante eu abordar sobre as quantas heresias de Irineu de Lyon, né? Esse aqui. Se alguém tiver alguma coisa e quiser falar, eu agradeço. Porque eu vou me aprofundar mais ainda, mas eu repito, eu quero crer que o tradutor dessa obra da Paulus, ele tenha se baseado numa tradução. Ele traduziu uma tradução, não do latim, porque no latim a palavra apostasia foi traduzida para abscesso, quer dizer, Irineu usou a palavra abscesso, né? Então ficamos por aqui, pessoal. Esse aqui ficou o 29º vídeo sobre a palavra apostasia como significado de retirada, partida da igreja antes da grande tribulação. Isso sem contar aqueles 2 vídeos que eu fiz do debate, uma crítica do debate do pastor e professor Carlos Augusto Valatti, que eu admiro muito. É só nessa questão que eu não concordo com ele. Eu fiz também 2 vídeos, né? Um professor alemão. Eu deixei o vídeo em alemão, inclusive. Eu fiz um comentário. E tem também deixei um vídeo um pastor americano, né? Tá aqui no site. Então, no total, são 32 vídeos já praticamente, né? Ou até mais. Então, pessoal, eu espero poder fazer um vídeo logo mais, mas eu quero me aprofundar melhor para não ser assim injusto, né? Com o tradutor aqui da Paulus, né? Mas ao que tudo indica, ele não foi traduzido do latim, né? Infelizmente. Então, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima.